O evento Semana do ETF, organizado pelo Itaú, que aconteceu essa semana, para mim deixou muito claro o quanto que o ETF ainda é subestimado, não apenas pelos investidores em geral, mas também para quem trabalha na área. E vocês vão entender o motivo dessa minha conclusão no decorrer desse vídeo. Vou passar aqui alguns dados, insights, reflexões e opiniões pessoais que eu tive durante essa semana acompanhando o evento. Um dado que eu acho impressionante é quando a gente compara a indústria dos ETFs aqui no Brasil com o resto do mundo. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, esse mercado de ETFs representa mais de 15 trilhões de dólares. A gestão passiva indexada já ultrapassou a gestão ativa. No Brasil, olha o quanto que a gente está atrás. São apenas 58 bilhões de reais, menos de 1% do total da indústria dos fundos. No evento foi apresentado os principais motivos disso e vou compartilhar aqui com vocês. O primeiro é o clássico falta de incentivo dos profissionais que estão na ponta. Muitos profissionais que estão na ponta auxiliando os investidores, seja gerentes, assessores, muitos deles ou possuem metas ou são comissionados por produtos. Então, por qual motivo o profissional iria apresentar os ETFs para os clientes? Se utilizar da maneira correta, de uma maneira estrutural, de aportar e segurar para o longo prazo, o que o profissional comissionado vai ganhar com isso? Só se ele for uma ONG. E devido a esse contexto que muitos citaram que o novo modelo do fee-based, em que o profissional não ganha mais comissões, essas comissões voltariam para o cliente como uma forma de cashback e o profissional seria remunerado com o percentual total da carteira, isso poderia ajudar bastante no crescimento da indústria dos ETFs. E eu concordo plenamente. No entanto, somente isso não é suficiente. A gente precisa melhorar a educação e o conhecimento sobre esse tema da gestão passiva indexada e ETFs. E eu conheço diversos profissionais que hoje trabalham no modelo do fee-based, que têm as melhores intenções, mas ainda não enxergaram o potencial e o valor dos ETFs, da gestão passiva indexada. Muitos deles ainda acreditam na gestão ativa, em delegar para o fundo XYZ, de montar sua própria carteira de ações, aplicando no ativo A, B, C, D. Inclusive, muitos deles aplicam assim na própria carteira pessoal. Eu, inclusive, aplicava assim até um tempo atrás, mas depois que eu me deparei com os estudos, com as estatísticas, principalmente com o estudo SPIVA, que mostra que mais de 80% dos gestores ativos não conseguem bater o benchmark, os índices que eu poderia estar aplicando no ETF, que muitos deles acabam morrendo pelo caminho, e não porque eles não são inteligentes, lógico que são, formados no ITA, na Poli, em Harvard, MIT, no entanto, é muito difícil bater o mercado, seja porque são pouquíssimas ações que justificam o crescimento do índice, seja porque é um mercado eficiente, um jogo de soma zero, por N motivos. E os que conseguem bater o mercado, e isso pode até ser uma justificativa para muitos aí, é só selecionar os 10% que conseguem e tudo bem. O fato é que esse grupo seleto não consegue fazer isso com consistência. Então mostra que é muito mais sorte, aleatoriedade desses 10% do que de fato competência. Então, depois que eu vejo esses dados, estatísticas, para mim fica muito claro que a gestão passiva indexada é o caminho que eu tenho que seguir. Eu quero jogar um jogo com as estatísticas ao meu favor e não contra. Inclusive no evento teve uma plenária, uma pauta de gestão ativa versus gestão passiva. Qual que é melhor, qual que é pior? E aqui eu vou passar a minha opinião pessoal, que é meio diferente do que eu presenciei lá no evento. Muitos falaram que não tem essa de melhor ou pior, que não é questão de ou, mas sim questão de e. Então não são excludentes, mas sim complementares. Eu até entendo que a gestão ativa pode utilizar da gestão passiva, ter alocação nas suas carteiras através de ETFs. No entanto, eu não consigo ver como pessoa física, como investidor, eu alocar em gestão ativa e gestão passiva. Vamos pegar um exemplo de renda variável ações. Hoje eu aplico nessa classe através dos ETFs, porque eu sei que o stock picking é muito difícil, são poucas ações que realmente vão bombar, então é escolher uma agulha no palheiro, delegar isso para os gestores ativos. Depois que eu vi o relatório SPIVA, para mim não faz muito sentido de jogar contas estatísticas, pagar um custo elevado. Então, na minha alocação, eu prefiro alocar em um produto barato, eficiente, diversificado, e já era. Quero apenas seguir o índice e o mercado, para mim já é o suficiente. E eu só aplicaria na gestão ativa se eu conhecesse e soubesse quem que é esse gestor que consegue bater o mercado com consistência. E aí sim, eu aplicaria nesse fundo, mesmo pagando taxa de administração alta, se ele está batendo o mercado e superando e o ganho é maior que a taxa de DM, fantástico. Mas aí eu não aplicaria nos ETFs, na gestão passiva. Eu aplicaria a minha parte de renda variável ações nesse gestor. Até porque eu aplicaria no ETF, sendo que o gestor está batendo o ETF. Na minha cabeça, como investidor da gestão passiva indexada,
não entra essa de equilibrar os dois mundos. Ou você desacredita da gestão ativa e segue a gestão passiva, segue o índice, ou o contrário. Não tem essa de, virei vegetariano, mas de vez em quando eu como um baconzinho. Claro, se eu estivesse nessa plenária, nesse debate, não colocaria minha opinião tão direta assim, até porque o evento é organizado pelo Itaú. E sabemos que Itaú tem uma grande parcela na gestão ativa e tem uma certa receita com base nisso. Então eu até entendo a postura dos participantes na questão desse tema aí. E por mais que eu pense assim, eu não acredito que a gestão ativa vai acabar, que só vai ficar gestão passiva, indexada, ETFs, etc. No próprio evento foi citado que há pessoas que querem fazer stock picking, querem selecionar os ativos específicos para ter na sua carteira. E tudo certo. Acho que tem espaço para todo mundo. Quem quer fazer stock picking, para quem quer delegar para os gestores ativos, porque viu, sei lá, no podcast ele falando e falou super bem, como também tem o público que vai ficar na gestão passiva, indexada, dos ETFs, como a minha pessoa. E eu acho excelente essa diversidade, até porque para a gestão passiva indexada se dar bem, é necessário que tenha o cara do stock picking, que tenha um gestor fazendo estudos, análises, tornando o mercado eficiente. Então, ótimo se você é do time do stock picking, do time que gosta de delegar para os gestores ativos, tudo certo. Só não acho que dá para ser vegetariano e almoçar nos domingos de vez em quando no Barbacoa. Indo para uma outra pauta aqui, que também tem uma opinião um pouco divergente dos participantes do evento, é em relação ao ETF do momento. Para mim isso, mais uma vez minha opinião pessoal, não sei se faz muito sentido ter essa linha de pensamento. Essa pergunta de qual que é o ETF do momento, do cenário atual, foi levantada em uma das plenárias do evento. E no meu ponto de vista, queria acertar esses momentos de entrada, de saída de ETFs específicos. Agora é ETF de China, agora é de urânio, agora o que vai bombar é o ETF de semicondutores. Tudo isso, para mim, no fundo, é a mesma ansiedade de querer acertar aquele cavalo vencedor. Só que ao invés de serem ações específicas, a gente está trocando por setores e temas mais promissores. Para mim, na minha visão, isso continua sendo ruído e não estratégia. Não sei se deveríamos dedicar tempo com isso. Acho que todo mundo concorda, e há estudos que comprovam isso, que o mais importante na alocação, muito mais importante que o stock picking, que selecionar os ativos específicos, ou então do market timing, de agora é o momento de entrada, agora é o momento de saída, é o asset allocation, é a diversificação em diferentes classes de ativos. É definir essas classes, os percentuais e seguir a risca. E o ETF, gestão passiva indexada, cumpre muito bem isso, porque em cada uma dessas classes que você define no seu asset allocation, ao invés de você ter dezenas, centenas de ativos, tendo um custo enorme, não só financeiro, mas também do seu tempo, você consegue fazer essa alocação através de um único ativo, através de um único ETF, de uma maneira super diversificada, eficiente, com custo super baixo. Essa é a grande beleza dos ETFs. Vocês conseguem enxergar o valor disso, da simplicidade que você tem alocando na gestão passiva indexada? Para mim, esse valor é absurdo, é incomparável. Vocês têm noção disso? Sua diversificação, seu rebalanceamento automático, suas mudanças constantes com base nas regras dos índices, possibilidade de alugar os ativos dentro dos ETFs, tudo isso, se você parar para pensar, é muito difícil e complexo. Mas você consegue fazer isso, ou melhor, delegar para a gestão passiva indexada dos ETFs de uma maneira muito eficiente e com custo muito baixo. Não só financeiro, mas também do seu tempo, do seu esforço para isso. Você entende a grandeza disso tudo? Para mim, é a invenção mais top que existiu nos últimos anos no mercado financeiro. Muita gente acha que os ETFs resolvem o problema do stock picking. E é verdade, é tão difícil selecionar os ativos específicos, é uma agulha no palheiro, vamos pegar o palheiro inteiro. No entanto, os ETFs, a gestão passiva indexada, também resolvem o problema do market timing. Isso porque, no momento que você definir o seu asset allocation, as classes de ativos e os percentuais, é só seguir isso à risca. Tá com um novo aporte, você não vai olhar para onde está o mercado, para onde está o dólar, para onde está a taxa de juros. Você vai ver os percentuais, vai ver qual que você está mais defasado e alocar lá. Simples assim, meio que você ignora o que está acontecendo no mercado, o que o vizinho está falando, o que o youtuber falou quando a Selic subiu, e agora, o que fazer? E você só muda a sua carteira de investimento, seu asset allocation, se seus objetivos, necessidades, momento de vida ou perfil de investidor mudarem. Mas veja que isso é muito mais algo de dentro para fora do que de fora do mercado para sua carteira de investimentos. No evento tem um dado que o Wade comentou lá, que os profissionais dos Estados Unidos falam de investimentos com os clientes apenas 18% do tempo. O restante é falando da vida do cliente, dos seus objetivos, dos seus planos. Deu para sacar? A grande beleza dos ETFs, da gestão passiva indexada, é exatamente essa, de você tirar o ruído da equação. Você não precisa mais correr atrás do vento ou querer acertar o próximo cavalo vencedor. Você constrói uma carteira sólida, eficiente, com base nos seus objetivos, perfil de investidor e deixa o mercado trabalhar para você. ETF, gestão passiva indexada, não é para quem quer emoção,
É para quem quer consistência, eficiência e foco no que importa de verdade. Não é sobre ganhar do mercado, é não perder para ele com altos custos, com falsas promessas, com apostas que só funcionam no PowerPoint ou então nos relatórios dos melhores fundos de investimentos. O evento Semana do ETF mostrou que esse veículo ainda é muito subestimado, mas não por falta de potencial, mas sim por falta de alinhamento de incentivos, de conhecimento e principalmente de convicção. Porque no fim das contas, ou você acredita que você consegue bater o mercado, você corre atrás disso com todas as suas consequências, ou você aceita que não consegue batê-lo e que segui-lo já é o suficiente. Essa é para mim a verdadeira revolução dos ETFs. Não se trata apenas de uma forma de investir, mas sim de pensar. E quem entende isso e a ficha cai, nunca mais investe do mesmo jeito. Beleza? Valeu, até mais.